Obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado, Júnia. Bem, meus irmãos, vamos hoje fazermos uma reflexão em torno de um tema evangélico muito importante, como já se referiu a nossa irmã Geise, que é o capítulo 17, né? Sede perfeitos, caracteres da perfeição. Então, o capítulo é aberto com uma passagem evangélica em que Mateus nos traz em capítulo 5, versículos 44, 46 e 48, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Aqui a gente poderia dar um interregno e explicar aí o que significa publicano, né? Publicano eram os cobradores de impostos da época que o Império Romano contratava, mediante um percentual que eles recebiam da sua arrecadação. Daí que eles tinham um interesse de arrochar ao máximo, de escochar, vamos assim dizer, a arrecadação dos impostos, porque assim eles ficariam com mais. E eles eram odiados pelos judeus, né? Por aqueles que estavam na Palestina da época, dominada pelos romanos, porque eles eram pessoas da terra, eram também judeus, e, no entanto, estavam a serviço de um outro Estado estrangeiro opressor. E, por isso, eles eram desconsiderados, eram colocados à margem da sociedade, né, socialmente discriminados. E Jesus se acercou deles e até transformou um desses cobradores de impostos em um seu discípulo. Então, continuando, Jesus diz o seguinte: se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Né? Do que todos os próprios romanos faziam entre si, os publicanos, né? Aqueles que pertenciam a outras castas, faziam entre si como ato de amizade, mas importava que se fizesse a todos indiscriminadamente. Não fazem o mesmo os pagãos, né? Os gentios da época eram chamados de gentios os não-judeus, e até hoje são assim chamados pelos judeus também. Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Ora, Jesus coloca um fardo aparentemente muito pesado em nossas costas, né? Porque ser perfeito como Deus é até um paradoxo, uma prescrição de uma conduta inexequível, né? Porque se nós formos nos tornar perfeitos como Deus, nós estamos nos igualando a Ele. Porque, na verdade, Deus tem todas as virtudes, Deus tem todas as qualidades em grau superlativo. E nós podemos tê-las em grau relativo. Jesus queria dizer isso ao final de contas. Jesus falava por parábolas, e o aramaico não era uma língua muito rica, a língua que se falava na época de Jesus, que era
uma degradação do próprio hebraico, né? E um pouco diferente do hebraico clássico. E Jesus falava naquela língua popular que tinha uma palavra tinha vários significados. Então, ele quis dizer com isso, numa metáfora, né? Tende Deus, vosso Pai, como modelo, assim como nós espíritas consideramos Jesus como nosso guia e modelo, nos ensinam os espíritos. Nós podemos, segundo nos ensinam os espíritos, a ter todos os atributos da divindade em grau relativo, porque nós estamos caminhando, nós fomos criados simples e ignorantes, mas estamos em ascensão para a perfeição. Um dia seremos tão perfeitos quanto Jesus e provavelmente poderemos ser, né, governadores de um planeta aí remoto no imenso cosmos que nos cerca. O que Jesus queria dizer, então, nós já entendemos. Não é a de sermos deuses competindo com a divindade. Obviamente que não. Mas o que Jesus caracterizou como atitudes ou como qualidades que nos caracterizariam essa relativa perfeição? São qualidades de ação, né? Amar os inimigos, fazer o bem a quem nos odeia e orar por aqueles que não nos querem bem ou que nos caluniam, né? São atitudes de ação. Mas a perfeição não é algo que nós construímos lá dentro, não é uma atitude, vamos assim dizer, que a religião nos prescreve como maneira de chegarmos lá, né? Através, como muitas religiões orientais, não vamos chegar na perfeição pela meditação, vamos meditar e nós vamos, com isso, melhorar cada vez mais o nosso espírito, vamos nos purificando, os nossos pensamentos, etc. Nós vamos chegar num ponto de iluminação, né? Num ponto de samadhi, um nível búdico de existência. Mas Jesus tinha uma outra visão, né? Ele compreendia, como o Buda também foi muito mal interpretado nesse sentido, né? A atitude é muito importante, a ação é muito importante. Conta-se na literatura rabínica do século I que um romano chegou e numa atitude de discussão filosófica com um mestre em Israel, e naquela época os mestres podiam ser escribas, podiam ser sacerdotes, né? Aqueles indivíduos que se diferenciavam da sociedade por terem algum conhecimento, alguma cultura. E este mestre, que na verdade era entendido no Pentateuco mosaico, né? Na Torá hebraica, ele estava discutindo, conversando com o romano. Aí o romano, numa atitude um tanto quanto provocativa, chega e diz para ele: veja bem, a ação social, a benevolência, é um ato de arrogância e blasfêmia. Pois se Deus quisesse que não houvesse pobres nem doentes, impediria que sobreviessem esses males. É uma simples questão de lógica. O mestre judeu respondeu pacientemente: o sentido da vida, da existência, é aperfeiçoar a obra da criação, agir para transformar e melhorar. Não se esforçar até o limite
de esgotar as possibilidades humanas antes de rezar, impede Deus de agir. É uma simples questão de saber o seu lugar, de reconhecer o seu papel. Então, nós somos copartícipes da obra da criação, copartícipes de Deus. Deus nos delegou, né, a capacidade criativa, a capacidade da inteligência, a capacidade de realizarmos obras e estarmos aperfeiçoando, adequando as devidas situações aqui na Terra e, portanto, melhorando, né, o seu trabalho no sentido da evolução, do processo evolutivo do próprio planeta e de cada um de nós. Então, o que nós concluímos disso aí? Que nós somos participantes, né? Deuses, portanto, como Jesus falou, vós sois deuses. E disse mais, vós sois a luz do mundo. E disse mais ainda, vós sois o sal da terra. Veja bem, Jesus estava fazendo grandes elogios a cada um de nós, aos seus discípulos daquela época. Jesus não tinha nenhum interesse nesse sentido. Ele estava, na verdade, mostrando aos seus discípulos a paternidade divina de todos eles e a condição de filhos de Deus, de herdeiros de qualidades da divindade que nós todos possuímos. Cabe-nos desenvolvê-las, né? Na pergunta 171 do Livro dos Espíritos, trata Allan Kardec, ao abordar a reencarnação e a justiça da reencarnação, ele elaborou a seguinte questão: em que se funda o dogma da reencarnação? Veja bem, aí há duas questões interessantes. Nós espíritas comumente dizemos, no espiritismo não há dogmas, porque este sentido da palavra dogma, que se referiu aqui, Allan Kardec, foi num sentido diferente, no sentido de norma, no sentido de lei, porque ele, inclusive, faz a seguinte questão, coloca a seguinte questão: em que se funda, em que se baseia? Um dogma é um aforismo, é um conceito que se coloca, que se estabelece a partir de nenhum fundamento, né? Apenas a título de se partir desse raciocínio e que não se precisa provar nem nada. Mas desde o momento que você solicita um fundamento, já não é mais um dogma, é uma lei. Então, retificando aí um pouco a questão, talvez aí um cochilo da própria, de quem traduziu, né? Um cochilo do tradutor, os espíritos respondem a essa indagação de Kardec. Na justiça, resposta, né? Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Na revelação, porque a religião é um conhecimento, é um setor do conhecimento humano que se baseia também na revelação de suas leis, né? Na revelação daquilo que a compõe. E o Espiritismo tem um grande percentual de revelação dado pelos espíritos, na época, a Kardec, né? E Kardec, depois, nos comentários, ele diz o seguinte: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Numa outra
ocasião que estivemos aqui também presentes, nós falamos sobre a finalidade do sofrimento da dor, né? Então, nós podemos dizer, grosso modo, em grandes subdivisões, de que as dores, os sofrimentos, se dividem em aqueles que são expiação, provações e dor, evolução. E aí, Kardec, os espíritos respondem que nós adquirimos um patamar superior, evoluímos a partir de passarmos pelos testes, pelas provações, né? Então, as situações de sofrimento, de conflito, em que muitas vezes nós nos situamos, que a vida nos coloca, elas vêm em nosso benefício, elas vêm em nosso favor, no sentido do nosso crescimento interior. Na pergunta, lá mais à frente, 692, falando sobre o aperfeiçoamento que o homem consegue realizar nas espécies animais e vegetais, né? Hoje em dia, muito mais ainda, o aperfeiçoamento genético, que hoje, pela engenharia genética, naquela época de Kardec, nem se pensava nisso, né? Era apenas pelo cruzamento das espécies ou das raças entre si que se conseguia algum aperfeiçoamento nesse sentido. E os espíritos respondem a Kardec dizendo: a perfeição é a meta que tende a natureza. Na natureza, tudo evolui e tudo caminha num processo evolutivo. E o interessante é que tem um famoso padre da Igreja Católica, evolucionista, antropólogo, que morou quase que a vida inteira na China e escreveu vários livros, Teilhard de Chardin. Ele disse que existe uma lei que rege o processo da evolução no cosmos, veja bem, no cosmos, não é só aqui na nossa biologia pequena, não. Existe a chamada lei da complexidade consciência. Existem níveis de consciência desde o mineral até o homem. O homem é o ser mais complexo, é a unidade biológica mais complexa que existe. Portanto, é a que tem maior nível de consciência, de inteligência, de sensibilidade, de emoção, etc. Portanto, nós podemos daí perceber que a lei da evolução, nesse sentido, que existe um designer, né, cósmico que cria e que tudo tende a um ponto teleológico, vamos assim dizer, a uma destinação, né, que é o aperfeiçoamento, que é o contínuo progresso de todas as coisas. E o universo inteiro está neste processo, de acordo com leis, né? E, inclusive, no Livro dos Espíritos, os Espíritos nos trazem as leis, 12 leis morais, né, que nos regem. E essas leis morais são muito importantes de nós termos delas conhecimento. E uma delas, tratada no capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, no item Caridade e Amor ao Próximo, uma famosa pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí, Kardec foi bem fundo, né? Ele quis saber como que Jesus, na sua concepção, naquela época,
né, em que amor e caridade correspondiam a uma mesma palavra, pelo menos lá no aramaico, né, já no grego correspondem a palavras diferentes, mas que as traduções às vezes misturam esses conceitos. Os espíritos respondem da seguinte forma: o que Jesus queria dizer, né? Então, a resposta: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, nós podemos fazer aí uma mnemônica desses atributos, né? De benevolência, indulgência e perdão. BIP. Então, o que é que Jesus entendia por caridade? BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Se somos seres destinados à perfeição, nós somos perfectíveis e estamos também condenados a ela. Veja bem, eu posso até embirrar e dizer assim, olha, eu não quero evoluir, não quero nem reencarnar. Os espíritos podem exercer o seu livre-arbítrio até determinado ponto e se estacionar, ficar ali naquele ponto morto, naquela zona de conforto, até o momento em que já não é aquela zona, já não tem o conforto que ele gostaria. E aí, de certa forma, ele é empurrado para galgar um passo à frente, né? E Jean-Paul Sartre, um filósofo francês do existencialismo, né, principalmente da primeira metade do século XX passado, ele dizia que o homem é um ser condenado à liberdade. E nós, espíritas, parafraseando, né, esse conhecimento que não só a liberdade nós podemos dizer que o homem está condenado à perfeição, né? Nós não podemos nos furtar a este inexorável destino de um dia sermos criaturas felizes, porque a felicidade só está quando nós galgamos patamares superiores no processo evolutivo. E isso está ligado, inclusive, à nossa saúde, né? Nossa saúde mental, nossa saúde espiritual, nossa saúde física. A razão de ser da dor é como o acicate, né? Que por exemplo, aqui no nosso sertão do estado de Goiás, nós temos os condutores de carro de boi. E eles usam o acicate para empurrar o boi, porque sentindo aquele acúlio, né? Os bois sentem a dor e prosseguem, e estugam o passo, né? Aumentam a velocidade de condução do carro. Então, a dor tem para nós a mesma função de nos empurrar, muitas vezes, quando nós relutamos em ascendermos, quando nós queremos ficar numa suposta zona de conforto e nos furtarmos a qualquer tentativa, né, de buscarmos maiores patamares, maiores degraus evolutivos. Nós podemos até perguntar: o objetivo da religião não é ter fé? A fé não é o ponto comum de todas as religiões? Nós podemos dizer que sim, a fé é muitíssimo importante. Mas a doutrina espírita, ela tem aquela fé que nós chamamos de fé raciocinada. É de nós sabermos que as leis existem, mas que elas têm fundamentos, que há razões lógicas que explicam a existência delas.
e da razão de ser, porque nós temos que passar por uma série de coisas aqui na Terra. E, inclusive, da razão de ser de estarmos aqui, né? De onde que eu vim, o que que eu estou fazendo aqui, para onde que eu vou e quem eu sou sobre tudo isso. A doutrina nos faculta esta compreensão, essa busca da interioridade em nós nos compreendermos, em nós sabermos como somos, para que possamos, inclusive, até melhor lidar conosco mesmo, certo? Então, é uma questão de que a religião não é somente a fé, né? A fé que inativa, a fé sem obras que Tiago dizia, né, na sua epístola. Aliás, uma epístola de grande sabedoria. Recomendo a todos vocês a lerem a epístola de Tiago, né? Ele diz: a fé sem obras é morta. Inclusive, tem uma historinha um pouco engraçada de que uma pessoa muito religiosa e com muita fé, né? Com fé ardente, ardorosa, de repente viu-se num naufrágio e quase que afogando em alto mar. Mas como ela tinha muita fé, né? E ela começou a orar, a rezar, com todas as fibras da sua alma. E daí a pouco, em que ela estava assim, orando fervorosamente, passou uma lancha perto de onde ela estava. E ela pensou: não gritarei por socorro, pois Deus irá me salvar. E aí a lancha se foi. Após um tempo mais largo, já um tanto quanto cansada, né? Ela vislumbrou uma boia a uma certa distância. A boia estava ali, e aí ela pensou consigo mesma: olha, eu não vou nadar até a boia, porque Deus virá me salvar. E continuou rezando, fervorosamente, conquanto já esboçasse um certo cansaço. E aí, já estando praticamente no final das suas energias, das suas forças, ela percebeu um helicóptero que estava sobrevoando a região onde ela estava. E aí ela, cansada, falou: não vou gritar, não vou me fazer acenar para esse helicóptero, não vou fazer nada, porque Deus virá me salvar. E aí o helicóptero foi-se embora. Bom, aí, passado algum tempo, ela não mais resistiu, se afogou, e aí, de repente, ela se viu às portas do paraíso. E aí, se defrontando com o Altíssimo, né? Ela reclamou: mas veja, Senhor, eu rezei, implorei, e para que eu fosse salvo. E, no entanto, com toda a minha fé, não, eu estou aqui, né? Não consegui a salvação que almejava. E aí Deus lhe respondeu com toda a afabilidade e paciência, dizendo: mas eu mandei uma lancha, mandei uma boia e mandei um helicóptero. Então, nós podemos concluir daí que Deus faz com que os seus desígnios nos cheguem através do outro, do nosso irmão, daquele que ombreia conosco no trabalho e nas atividades do dia a dia, né? Este é o processo pelo qual a divindade chega até nós. E vamos, então, compreendendo isso, dizer que a nossa evolução não se faz com o homem escondendo de si mesmo ou se isolando.
A doutrina espírita é contrária ao isolamento de todas as formas, né? Porque nós só nos realizamos através do outro, através do contato social. O homem é um animal social. Aristóteles, 400 anos antes de Jesus, já dizia isso, né? Essa conclusão dos sábios a respeito da nossa sociabilidade e de que o nosso progresso está vinculado ao estabelecimento das relações saudáveis com os outros seres humanos, está patente, né? Há muito tempo. Agora, há ocorrências também dentro de nós que dificultam o nosso processo evolutivo. E o que dificulta a nossa, vamos assim dizer, perfeição, entre aspas, né? O que nos dificulta chegar até lá? O Evangelho nos diz que são os nossos vícios, mas o que ele chama de vícios? E o que significa isso, né? Hoje, na moderna concepção, seriam aqueles atavismos de reencarnações passadas. São reflexos condicionados comportamentais que nós trazemos do passado. Outro dia mesmo, até me referindo a isso, eu expus o seguinte exemplo. O indivíduo que, durante uma encarnação, ele sempre teve muito dinheiro disponível, e ele sempre gastou muito, esse dinheiro. E ele, vindo depois a se desencarnar, ele volta à Terra com a provação, com o teste de lidar também, novamente, com grandes quantias de dinheiro. E aí ele se vê diante de muito, muito dinheiro à disposição, grandes quantias a seu dispor. Vocês acham que ele, diante disso, ele não terá uma tentação, uma tendência muito grande, um atavismo herdado de outras vidas, né? Para dissipar, né? Aquele dinheiro que lhe é colocado nas mãos, à sua disposição, ele podendo usufruir, ter todos os prazeres, ao invés de aplicar esse dinheiro numa obra determinada, num empreendimento, onde esse dinheiro teria uma função social. Assim como no passado, ele pode vir a falir. E o seu teste é exatamente esse, né? Como ele vai lidar com este talento de ter o dinheiro. Porque ser rico é uma espécie de talento, né? Assim como ser inteligente, né? Ter cultura, possuir uma posição social, ter uma posição de autoridade. Isso é uma espécie de talento que nos é colocado e de provação para os nossos espíritos. Uma coisa que os espíritos sempre nos falam, que aquilo que impede, né, a manifestação de nossas virtudes é o egoísmo e o orgulho, que são, na verdade, as raízes de todos os outros males, de todos os outros vícios, entre aspas, né? De todos os outros defeitos. E eles, inclusive, até afirmam que tudo aquilo que também sobreexcita o sentimento do personalismo, isso enfraquece os constituintes do sentimento da verdadeira caridade. Então, tudo aquilo que infla o nosso ego, tudo aquilo que promove o nosso narcisismo, né? O culto da nossa pretensa beleza, do nosso pretenso poder, da nossa pretensa inteligência, tudo isso nos dificulta, porque ele também sobrecita o nosso orgulho, a nossa vaidade, e
nos instiga a sermos criaturas egoístas, nos lembrando da lenda de Narciso, né? Que morreu contemplando a sua imagem no lago. Enamorado que ficou, hipnotizado que ficou, né? Da sua pretensa beleza. Imaginem vocês. E assim nós, muitas vezes, também ficamos enamorados da nossa pretensa superioridade, da nossa pretensa sabedoria, da nossa pretensa tudo, né? Podemos assim dizer. Enquanto nós não nos humildarmos, reconhecendo, né, o que é a palavra humildade, vem de humus, terra. Então, ser humilde é ter o pé no chão, é estar em contato com a realidade e, sobretudo, com a nossa realidade pessoal, né? De saber o que somos, né? Todas as virtudes e defeitos que possuímos, para empreendermos o trabalho do aperfeiçoamento íntimo, ou como doutrinariamente, comumente se diz, a nossa reforma íntima, né? Por que nós falamos reforma? Porque a reforma é um processo longo, é um processo gradativo, né? Em que as coisas, as estruturas antigas vão sendo aproveitadas, mas transformadas em beleza e utilidade para um aproveitamento melhor na época atual. O que é a síntese da verdadeira perfeição? Os Espíritos no Evangelho já nos dão a dica. Além da caridade plena, né, que é a benevolência, indulgência e perdão, nós acrescentamos abnegação e devotamento. Se nós tivermos estes 5 elementos em nós, podemos dizer que nós somos seres já a caminho ou quase que perfeitos, né? Os santos eram indivíduos extremamente benevolentes, indulgentes, que perdoavam, que não se ofendiam, né? Abnegados e devotados. Termino com estas palavras, concitando a todos nós, inclusive a mim mesmo, que escutei de primeiro plano, né, esses comentários, para que possamos ser cada dia um pouco mais perfeitos, né? E que Jesus nos abençoe.